Pessoal, dando início a mais um programa Contrato Social Podcast e hoje com o nosso convidado especial, Dr. Antônio Batista Gonçalves. Dr. Antônio, que é conselheiro da OAB São Paulo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Thomas. Sempre um prazer falar com você, com seus ouvintes, internautas. É sempre uma honra você que é um amigo tão querido. Dr. Antônio, conte um pouco para os nossos telespectadores a sua trajetória de vida, por que você escolheu o direito, como é que foi a sua formação até chegar hoje nesse campo profissional. Bom, isso pode parecer maluquice, mas não é. Quando eu tinha 12 anos, eu falava para os meus pais que eu queria ser promotor. Mas só por 5 anos. Porque eu queria aprender como era ser juiz. E eu queria ser juiz para defender a população das desigualdades sociais. E olha que maluquice, né? Passados 300 mil anos, eu não fui nem promotor e muito menos juiz. E consigo ajudar nas desigualdades sociais, exercendo a mais bela das profissões, que é ser advogado. E doutor Antônio, em relação aos seus livros, pesquisas, você traz muitos dados, inclusive pesquisas em relação às facções. Conte um pouquinho dessa questão da segurança pública no Brasil, dessa evolução e do que você acha que está acontecendo hoje no Brasil. Bom, nós temos alguns problemas envolvendo a segurança pública, né? Nós temos agora um debate muito quente no Congresso Nacional sobre o projeto de emenda constitucional da segurança, de autoria do ministro Lewandowski, o ministro da Justiça e da Segurança Pública. E qual era a pretensão do governo federal? Era criar um orçamento próprio e inserir na Constituição Federal o tema segurança pública que já existe, mas com dinheiro específico e unificando as polícias sobre o guarda-chuva da Polícia Federal. Como isso depende de uma série de discussões e de acordos no Congresso, isso não foi adiante. Porque, para quem nos assiste e não sabe, a segurança pública ela é gerida através do governo federal, dos estados e dos municípios. Então, o governo federal cuida da Polícia Federal, os estados cuidam da Polícia Civil e Militar, e a prefeitura cuida da GCM, que agora virou Polícia Municipal. Exatamente. Então, cada um tem as suas atribuições. O ministro quer unificar tudo isso e fazer um plano único de segurança pública através de uma união, redundantemente, entre a União, os estados e os municípios. Qual é o problema disso? Os estados não querem abrir mão da sua autonomia. Por quê? Porque o governo federal, anualmente, por conta do orçamento que ele tem, ele faz um repasse da segurança pública para os estados. Então, os estados têm um receio de que, se eles abrirem mão, ainda que parcialmente, dessa autonomia, eles vão perder a arrecadação, e eles não querem fazer isso. Então, o ministro recuou e quis unificar as polícias federais. Então, Polícia Federal Rodoviária, Hidroviária e Ferroviária. Aí os estados falaram assim: uai, mas você vai querer ter jurisdição sobre o meu estado, sobre as minhas fronteiras? Então acho que aqui não vai dar certo. Então, é um projeto que tramita, mas não anda, por uma questão essencial, que é o nó primordial da segurança pública no Brasil. Quando você quer implementar uma solução para a segurança pública, você precisa ter um plano de ação, que seria o Plano Nacional de Segurança Pública, que não veio junto com a PEC da segurança. Então, como é que os estados podem apoiar um plano de segurança que não existe? E que também não debateram sobre o tema. Exatamente, então eles são refratários. As prefeituras, por sua vez, falam assim: opa, pera um pouco. Os estados estão com problemas porque as polícias têm déficit. Na média nacional, a polícia militar opera com um déficit de 30% e a polícia civil com 32%. Em tese, a estatística diz que não são
tantos assim os que faltam, mas tem estados como Santa Catarina, por exemplo, falta metade do efetivo. Nossa. O Rio de Janeiro tem uma crise de efetivo de 18 mil policiais militares. Só que desses 18 mil faltam 12 mil soldados. Qual é a importância do soldado? O soldado é aquele que faz o patrulhamento. Ele faz o primeiro atendimento para a população. Ah, mas e por que não se resolve isso? Não é só fazer a contratação? Seria. Mas aí nós temos um problema grave que o próprio Estado arrumou para si. Em 1992, nós tivemos um episódio negro na história da segurança pública do Estado de São Paulo, que foi o massacre do Carandiru. Então, 111 pessoas perderam a vida e, a partir daí, todos o sistema de segurança pública do Estado de São Paulo mudou. E, por conta disso, o governo federal implementou uma série de sistemas de promoções na Polícia Militar. Então, hoje nós temos problemas de alta concentração de patentes, acima do que manda a lei orgânica. Então, o Rio de Janeiro tem o recorde de tenentes do Brasil. O Amapá tem o recorde de major. E qual é o problema? Você precisa de soldado e de cabo. Você não pode contratar essas pessoas, porque aí, no plano de carreira, eles vão ser promovidos a sargento. Sim. Mas para eles serem promovidos a sargento, o sargento tem que ser promovido a tenente. Ele não pode subindo. Então, mas ele não pode ser promovido a tenente porque já tem mais tenente do que a lei permite. Ah, entendi. Então a folha está engessada. E como é que é a questão, doutor Antônio, por exemplo, dos coronéis também, né? Chega um momento que o policial pode chegar no status de coronel. Isso. Aí, para ele subir para ser coronel, tem uns números também. Não pode ser qualquer um para ser coronel. Como é que é essa hierarquia? Como é que funciona essa hierarquia? É verdade. E nós temos um segundo problema que você foi muito sensível nessa questão. Por conta desse déficit que é nacional, nós temos um problema crônico hoje, nacional, de pedido de baixas de altas patentes. Entendi. Então, muitos operadores da Polícia Militar, eles pedem baixa por estresse, crise de ansiedade, problemas psicológicos e psiquiátricos. Então, conforme a sua patente vai subindo, você vai sendo promovido tanto por tempo de serviço quanto pela sua idade. Sim. Então, para você ser um coronel, para você ter uma patente mais alta, você vai ser mais velho. Então, você está mais próximo da sua aposentadoria do que um sargento, por exemplo. Sim. Então, eles pedem a antecipação da aposentadoria. Olha só. Então, hoje você tem um déficit cada vez mais acentuado, porque você não consegue repor o quadro. E aí que entram os prefeitos. Não sei se quem nos assiste acompanha, mas nas eleições municipais que nós tivemos no ano passado, a maciça maioria dos candidatos prometeu aumentar o número da então GCM, que hoje é a Polícia Municipal. Por quê? Porque eles não passam por cursos de capacitação na mesma complexidade do que a Polícia Militar. Eles têm 1/3 da carga horária da Polícia Militar. Entendi. Aí o Supremo Tribunal Federal conferiu a eles um poder de polícia restrito. Eles não têm poder de investigação, mas eles podem fazer um policiamento ostensivo e podem agora ter o porte de arma. Isso significa que eles podem, inclusive, atirar, por óbvio. Lógico. Só que eles não têm treinamento. E aí você não sabe qual é o impacto de uma pessoa que vai tirar a vida de outra. Como é que ela vai reagir? Doutor Antônio, é interessante, a gente está aqui falando de segurança pública e de diversos órgãos. Recentemente, inclusive, falei com um deputado estadual, que é o deputado Faria de Sá, e ele comentou que foi aprovado agora a faculdade da Guarda Civil Metropolitana. Eles estão estudando a possibilidade de um apoio à faculdade, né, de cursos. E aí a minha pergunta é para você, já que temos essa defasagem e também falta treinamento para a GCM, você acha que uma faculdade ou cursos pudessem ajudar nesta formação do agente público? Sem dúvida.
Só que o mais importante é que eles tenham um acompanhamento psicológico. Então, São Paulo, nós estamos aqui próximo a uma das avenidas mais movimentadas da cidade de São Paulo, que é a Avenida Paulista. Sim. E a Avenida Paulista tem o raio-x dos problemas atuais do estado de São Paulo sobre segurança. Uhum. Então, para quem não é da cidade, está acostumado que o policiamento e a ronda nos municípios é feito pela GCM. Sim. Então já é comum a GCM prender pessoas, andar armada. Isso no interior é muito comum. Na cidade de São Paulo não é tão frequente. E aí você vê, nós temos a Avenida Paulista, nós temos 2 furtos ou roubos de celulares por minuto. Só que a Avenida Paulista convive furto, roubo, drogas, porque no começo da Paulista tem um túnel, para quem não é daqui. Esse túnel é uma mini Cracolândia ali. E aí, agora tem policiamento ostensivo, isso melhorou bastante. Uhum. Mas numa extensão não tão grande em termos de quilômetros, você tem uma série de problemas com a segurança pública. E a prefeitura é responsável por essa segurança. Então, nós tivemos recentemente uma repórter que sofreu uma tentativa de furto. De furto do celular lá, né? Do celular, ela ia entrar ao vivo. Só que ela estava em frente a um veículo da GCM. Em frente. E o agente não fez nada. Doutor Antônio, como é que você vê, por exemplo, o Estado endurecendo leis e mesmo assim a segurança pública sendo ainda um problema? Olha, excelente pergunta essa sua, Thomas. Porque, veja, desde o massacre do Carandiru em 92 até agora, que estamos em 2025, nós tínhamos naquela época em torno de 100 mil presos, 114 mil para ser exato. Hoje nós temos 930 mil. Só que a população brasileira, nesse período, um pouco mais de 30 anos, cresceu 27%. Uhum. A população prisional cresceu 900%. Então tem alguma diferença nessa questão. E por quê, né? E por quê? Então a questão do endurecimento, ela atua na repressão penal. Então o Código Penal, ele já é um jovem senhor, ele é de 1940. Então ele tem 85 anos. Ao longo desses 85 anos, foram feitas mais de 250 leis penais. Só que você não se sente mais seguro por conta disso. Uhum. Você tem feito, Congresso Nacional, em parceria com o Poder Executivo, então o Estado aplica o que o Congresso cria. Então há um endurecimento contínuo. Nos últimos anos nós tivemos o período de cumprimento máximo de pena aumentando de 30 para 40 anos. Uhum. Tem um projeto que tramita no Congresso que reduz todas as progressões de penas e dificulta ainda mais, especialmente para os crimes hediondos. A progressão de regime, né? Progressão de regime. Então, o objetivo é impedir que você progrida de regime de maneira mais rápida. Uhum. Você também tem a possibilidade escassa de ressocialização, quer dizer, a cada 3 dias trabalhados você tem um dia menos de pena. Uhum. Só que, na média, quem mais trabalha são as presas, que hoje eles são em torno de 52 mil. Só que essas presas, elas não têm CLT, elas não têm registro, não têm absolutamente nada. E os presos que trabalham, tanto masculinos quanto femininos, eles ganham mais de 70% menos de um salário. Uhum. Então, como é que você vai ter uma ressocialização se você não tem dinheiro? E, doutor Antônio, como é que você vê, por exemplo, a audiência de custódia, né? A gente vê esse dispositivo no Código de Processo Penal, e aí a parte é ouvida pelo juiz e o juiz decide se vai para a cadeia ou não ali. Por que houve essa mudança na lei? Olha, a audiência de custódia, ela tem uma previsão normativa de que ela é obrigatória até 24 horas após o flagrante. Nós temos hoje 25% desses 930 mil presos tidos como provisórios. São presos que não têm a sua formação de culpa estabelecida, eles aguardam o julgamento. Uhum. A maioria desses acusados, em 76%, furto, roubo ou tráfico. Só que,
Para os crimes de violência contra a mulher, no ano passado, nós tivemos 16 mil audiências de custódia. 16 mil? 16 mil. No dia seguinte à audiência de custódia, 9 mil foram soltos. Nossa. E desses 7 mil remanescentes, só 20% chegou à condenação. Então, tudo isso para responder a sua primeira pergunta. Por que o endurecimento não funciona? Porque você aumenta as leis, mas você não as torna eficazes perante o judiciário. Uhum. E aí o problema, você prende, mas você não consegue investigar. As facções criminosas são um problema claro no Brasil. Nós temos hoje mais de 88 facções, predominantemente, e eu vou te dizer aqui algo que vai chocar aos nossos telespectadores. Nós temos 2 facções principais, o Comando Vermelho, no Rio de Janeiro, e o primeiro Comando da Capital, aqui no estado de São Paulo. O Comando Vermelho ele está presente em 20 estados da federação. O primeiro comando está presente em 25 estados. Só que, olha a comparação, Thomas. O McDonald's, a rede de fast food, todo mundo conhece. Está presente em 23 estados. Então, o primeiro comando é presente em mais estados do que o próprio McDonald's, que é uma febre nacional. Para você ver o total de influência que eles funcionam. O primeiro comando hoje fatura anualmente mais de $1 bilhão. Então, o Estado não consegue coibir a sua atuação. Então, esse endurecimento penal forma, justamente com o PEC para amarrar as nossas conversas, o PEC da segurança e o endurecimento penal atuam numa tentativa de desarticular as facções. Só que essa desarticulação não consegue alcançar o produto do crime, que é o lucro. Então, hoje, o primeiro comando, ele atua numa rota terrestre que atravessa o Brasil, numa rota marítima através do Porto de Santos ou do Porto de Paranaguá, no Paraná, e uma rota aérea. E hoje, nós temos enfrentado tantos problemas aí com os Estados Unidos, o maior porto de entrada da droga nos Estados Unidos não é mais o México, é o Brasil. O Brasil hoje é o segundo maior exportador de cocaína do mundo. E só perde em exportação de maconha para a China por conta da pasta base do ópio. Então, isso se deve muito à ascensão tanto do Comando Vermelho, mas principalmente do primeiro comando. E aí, como é que a gente consegue gerir isso? Não é com endurecimento penal. Você precisa fazer um planejamento de segurança pública. Porque nos grandes centros, você tem as regiões periféricas e você tem as regiões nobres. Nas regiões periféricas, você concentra pessoas que têm problemas de desenvolvimento econômico, com pessoas do crime e com pessoas que não conseguiram um emprego ou estão desempregadas. É o que a gente chama popularmente de geografia da exclusão. São pessoas periféricas que moram na periferia. Significa que todo mundo que mora na periferia é bandido? Claro que não. Mas eles convivem, isso no Rio de Janeiro é super fácil de visualizar na questão das comunidades. Então, na comunidade tem gente da polícia militar, da polícia civil, gente trabalhadora, gente das facções e gente das milícias, convivendo todos os dias. Tem um dado alarmante que saiu hoje no noticiário, que 26% da população brasileira, que é mais de 200 milhões de pessoas, é dependente ou submissa ao controle das facções. Isso é um número considerável de pessoas. Então, mais de 50 milhões de pessoas. E o Estado não consegue gerir isso. E não vai ser só a PEC da segurança pública que vai solucionar. Então, como é que você soluciona? Você precisa trocar o modo de atuação. Você precisa migrar da repressão penal, que é o endurecimento, para prevenção. Para prevenção, que é a investigação. Doutor Antônio, a gente tem aqui um bloco especial e, na verdade, assim, você pode indicar um livro, um filme, um documentário, até do Netflix se quiser, mas isso é para o nosso segundo bloco e vou pedir para que a produção solte a vinheta.
Pessoal, retornando ao nosso programa Contrato Social com o Dr. Antônio Gonçalves. Dr. Antônio, que livro que você indicaria aqui para os nossos telespectadores? Olha, eu indicaria que você acompanhasse as nossas conversas de bastidores, viu? Que elas são divertidíssimas. Eu tenho 2 livros, e aí eu tenho que puxar a brasa para minha sardinha, né, Dr. Thomas? Eu indico um livro sobre o PCC, de minha autoria, da Revista dos Tribunais, e eu indico um livro sobre milícias, da Almedina. Então, se você tiver curiosidade para saber qual é a relação do Estado com as facções, qual é a relação das milícias, a milícia adveio do próprio Estado, e eu explico lá por quê, compre esses 2 livros, me avisa que eu ainda faço o autógrafo. Você me perguntou sobre indicação de série. Sim. Nós temos uma série, e aí eu sou péssimo com essas coisas, eu não sei se é a Netflix, se é a Amazon, mas tem uma série com o Seu Jorge, de protagonista, se chama Irmandade. É uma série na qual se passa no ambiente prisional. E tudo que está ali retrata como é a vida do preso. Então, você havia me perguntado por que a facção cresce tanto. Ela cresce como um símbolo de resistência à opressão e à violência do Estado. Então, mas você vai dar moral para o bandido? Não é isso. Mas quando você trata o ser humano com supressão de direitos e com violência, ele tende a reagir com violência. Então, essa produção desenfreada de violência fez com que eles aprendessem a se organizar. E aí eles se estruturaram de dentro das penitenciárias para fora. Por que para fora? Porque pode não parecer, mas os presos uma hora cumprem as penas. E aí o Estado brasileiro passou a primeira vergonha nacional em 1985, quando um helicóptero pousou na penitenciária de Ilha Grande, no Rio de Janeiro, e tirou de lá o preso mais famoso à época, que era o Escadinha, que era o fundador e líder do Comando Vermelho. Então ele saiu no Fantástico, Rede Nacional, dando tchauzinho. Doutor Antônio, falando um pouco da advocacia, do sistema de justiça, do melhoramento desse sistema, inclusive comentando aqui do Tribunal de Justiça, qual que é a sua visão da participação da advocacia nesse processo do chamado Quinto Constitucional? Olha, acho bárbara, inclusive congratulo o nosso conselheiro estadual, Thomas Ló, que também faz um trabalho hercúleo pela OAB, tanto no estado de São Paulo como na OAB Nacional. Te parabenizo. Obrigado. Você que faz um trabalho muito bom nas relações internacionais. A participação da advocacia é essencial. Para quem não sabe, os tribunais de justiça, tanto na primeira instância como no Superior Tribunal de Justiça, eles funcionam com vagas de carreira. Então você faz um concurso para se tornar um juiz e depois um desembargador, um ministro, ou você tem direito a concorrer a essa vaga pelo Quinto Constitucional. Significa que 1/5 dessas vagas é reservada ao Ministério Público e 1/5 dessas vagas é reservada à advocacia. Então, nós que fazemos parte do Conselho Estadual, para você ver como a gente sofre, viu, telespectador? Nós temos em São Paulo 400 mil advogados inscritos. Sim. Que é basicamente 1/3 do total de advogados que nós temos no Brasil inteiro. E nós formamos a indicação de lista composta por 6 membros, obedecendo regras de cota racial e de paridade de gênero. Então, são 6 nomes, 2 nomes da cota racial, 3 nomes dentro desses 2 no conjunto de mulheres. Então, 2 mulheres brancas e uma mulher afrodescendente, 2 homens brancos e um homem afrodescendente. Nós enviamos essa lista sextupla ao Tribunal de Justiça, que faz o debate entre eles. Lá eles possuem um órgão especial que faz essa deliberação e faz a votação. E aí eles formam dessa lista sextupla uma lista tríplice, e eles encaminham ao governador do estado de São Paulo para fazer a nomeação. Então, pode parecer simples, mas o Thomas aqui vê processo, que né? o processo ele não só é
custoso como ele é sacrificado para os candidatos, porque são muitos inscritos. Agora nós passamos por um processo do 5º Constitucional, nós teremos justamente essa votação no Conselho Estadual da OAB. Nós somos em 180 conselheiros, 90 titulares com direito a voto, 90 suplentes. Então, para que o candidato tenha condições de estar nessa lista sexta, ele tem obrigação de ter metade mais um dos votos. Então, ele precisa ter 46 votos. Pode parecer simples, mas você ter 46 votos de conselheiro não é fácil. Então, é um trabalho bem custoso para eles. E agora nós teremos essa votação de 3 listas. Temos 3 vagas de desembargadores que se aposentaram. E nós temos a atual gestão, que é uma continuidade da gestão passada, que foi a primeira mulher presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, em 90 anos de existência, a doutora Patrícia Vanzolini. E na gestão da doutora Patrícia, qual eu fazia parte como conselheiro também titular, nós nomeamos 5 desembargadores. Desses 5, 4 mulheres. E agora, você vê, estamos nem no final do primeiro ano do segundo triênio e já temos uma lista com 3 vagas em aberto. Então, e isso é só no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, porque ainda teremos mais quintos de outros tribunais, como, por exemplo, o Regional do Trabalho, aqui da capital, que é o 2º, temos o 15º, que é ali em Campinas, também haverá vaga para advocacia no 5º Constitucional. Qual é a importância e a relevância desse processo? Você trazer uma visão de quem está do outro lado do balcão. Então, a visão do advogado. Quem é o advogado no processo? Ele é o último fio de esperança da sociedade civil. Então, um advogado criminal como eu, por exemplo, ele significa que ele é a última porta antes de alguém perder a sua liberdade. Não é pouca coisa. Então, quando você leva essa visão mais humanitária, uma visão mais abrangente, eu não estou fazendo nenhum juízo de valor dizendo que os magistrados que lá estão não são capacitados, ao contrário. Mas você tem uma outra visão. Assim como o 5º do Ministério Público tem uma outra formação, uma outra visão. Sim. E é justamente essa mescla que faz um ambiente tão saudável para o Judiciário Nacional. Então, esse processo é custoso, também faz um impacto na pauta da advocacia, porque demanda muito tempo. Você vê, o processo se iniciou no começo do ano e nós não voltamos ainda, vamos voltar agora em setembro. Sim, no então, início de setembro. No início de setembro, dia 8 e 9. Então é um processo longo, mas o resultado tem sido sensacional. Então eu mencionei que nós nomeamos ou contribuímos, né, com 5 novos advogados que se tornaram desembargadores pelo 5º Constitucional, 1 homem e 4 mulheres. Os 5 conseguiram reduzir o acervo que eles tinham no gabinete de cada um deles, e a maioria das mulheres tem feito uma média, que é uma média estarrecedora, de 400 votos por mês. Olha só. Que dá mais de 4.000 votos anualmente. A média do judiciário não ultrapassa 3.000. Lógico, estamos falando de São Paulo, que é o maior volume de processos do Brasil. Então, isso prova que a advocacia paulista escolheu bem. E os relatos, graças a Deus, é que todos os advogados que chegam nesses gabinetes dos 5 nomeados são super bem recebidos. E são recebidos. Porque pode parecer estranho, mas nem sempre os desembargadores recebem os advogados. Que é um absurdo, né, doutor Antônio? Pois é. O artigo 133 da Constituição diz que o advogado é indispensável para a boa administração da justiça. Então, é obrigação você ouvir uma parte. Mas em tempos que os fóruns são centro de visitação turística, porque não tem mais ninguém, é muito difícil você conseguir harmonizar tudo. Então, eu congratulo esses 5 desembargadores advindos da advocacia que respeitam as suas origens. Doutor Antônio, estamos chegando próximo ao fim do nosso programa, mas antes disso, fazer uma última pergunta. Quais são, para você,
os novos desafios da advocacia? Olha, vixe Maria, isso são tantos, né? Mas a bandeira que me parece inevitável, e aí o nosso conselheiro Thomas Law está muito adiantado, né? É a questão da inteligência artificial. Isso me parece um caminho irremediável no cotidiano da advocacia. E eu não falo só do uso do ChatGPT e outros instrumentos. O Brasil atualmente é o terceiro que mais usa o ChatGPT no mundo, mas sim a utilização da inteligência artificial nos escritórios de advocacia. Isso me parece um caminho irremediável. E todos nós somos, eu falei que nós somos 400 mil, né? 70% desses 400 mil são autônomos. Então, talvez nem todo mundo consiga ou queira migrar para o uso ou a inserção da inteligência artificial, mas que é um caminho que tende a facilitar o cotidiano dos escritórios, seja com marketing, com empreendedorismo, com novas ações tecnológicas, que são benefícios que os grandes escritórios já têm utilizado. Então, é um desafio, não só a implementação, como também nós na OAB, de normatizar e fiscalizar isso, porque sempre haverão desvios. Então, para isso, nosso Tribunal de Ética está aí para monitorar essas questões. E também, doutor Antônio, se eu não me engano, o próprio CNJ também lançou uma resolução, acho que é a 615, que trata da inteligência artificial e da questão da eticidade da utilização do IA. E agora, por fim, te passar a fazer as considerações finais do nosso programa. O que você achou do nosso podcast Contrato Social? Eu achei que eu falei demais, viu? Eu quero agradecer. Quando você está com amigos queridos, você nem vê o tempo passar, e nós falamos de temas tão sensíveis, tão delicados e ao mesmo tempo tão relevantes, não só para a advocacia como para a sociedade. E nós dois temos um papel muito importante, que é formar opinião para as pessoas, é atender a sociedade, é buscar a minoração das desigualdades. E isso, como conselheiros que somos, nós temos esse compromisso e temos cumprido isso com excelência. Então, quero te agradecer por ser um parceiro tão atuante no Conselho e que a gente tem conseguido atuar nessas demandas. Pessoal, quero agradecer a participação de vocês até esse presente momento e agradecer de forma muito especial o Dr. Antônio Gonçalves, o nosso conselheiro aqui estadual da OAB São Paulo, pela aula e pelas dicas dessa sua brilhante carreira aqui em São Paulo, na sua advocacia. E agradecer a todos vocês e siga as nossas redes sociais e até o nosso próximo programa Contrato Social.